Olá, pessoal. Eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts. E também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. E hoje, com uma novidade. A partir de agora, a pesquisadora Maria Tereza Pedroso, coautora do livro Agricultura, Mitos e Fatos, se junta ao nosso time para agregar ainda mais conhecimento nas entrevistas. Maria Tereza, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, e para começarmos essa nova etapa aqui com o pé direito, hoje nós temos um convidado ilustre, o Dr. Walter Colli, dono de um currículo extenso aqui, que se eu fosse citar, a gente ia ficar os primeiros 5 minutos da entrevista só falando do currículo, mas que, entre outras coisas, presidiu a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, e é considerado hoje um dos maiores cientistas do Brasil. Dr. Colli, muito obrigado pela presença, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Obrigado a você, Nicolas, obrigado, Maria Tereza. É um prazer poder, se for possível, esclarecer assuntos dessa área. Com certeza, temos muita coisa para conversar hoje. Doutor, mas para a gente começar lá do começo, né, essa história, o senhor acompanhou praticamente toda a história da biotecnologia no Brasil, né? Como é que foram essas primeiras pesquisas? Eu acredito que nem foram aqui do Brasil, né? A gente teve que trazer coisas de fora. Mas como que era? Quando é que isso começou a se desenvolver aqui no Brasil? É o seguinte, olha, o problema é que essas coisas vêm aos poucos, né? Quer dizer, quando a gente fala em biotecnologia, a gente logo pensa numa semente de soja modificada e coisas desse tipo, mas isso é resultado de um processo de ciência, de pesquisa que vem vindo, não é? Então, veio, quer dizer, a turma costuma mostrar a dupla hélice do DNA, do Watson e Crick, olhando para aquela hélice que eles construíram lá na Inglaterra, né? E para dizer que começou ali, mas não começou ali. Antes deles já tinha outras coisas. O fato é que, no momento em que alguém descobriu como cortar o DNA em qualquer lugar que quisesse e conseguisse introduzir um pedaço de DNA que ele quer, ou que ele queria, modificando e colocando de novo no ser vivo, ele estava fazendo um organismo geneticamente modificado. E eu posso até marcar a época, porque eu não me lembro mais das datas, mas eu posso marcar a época porque quando eu estive no pós-doutorado em Nova York, eu isolei um gene por métodos físico-químicos, diferente do que o pessoal logo fez depois, fazendo inserções genéticas, isolando, diferente do que eu fiz. Eu fiz em 1969. Descobriram, há muitos anos antes, umas enzimas que cortam o DNA, chamadas enzimas de restrição. E aí, o pessoal corta e põe outra coisa lá dentro, gruda outra coisa com outras enzimas. Não vamos falar de técnicas. Mas isso foi em 74. Eu vim dos Estados Unidos em 1969, dezembro, no dia de Natal. Então, quando a tecnologia do DNA recombinante começou, eu estava no Brasil. Eu já não estava mais lá. E o que foi revolucionário? Foi exatamente isso. Cortar uma fita contínua de informação, porque o DNA nada mais é do que um algoritmo, é como se fosse o bom e velho DOS, como se fosse qualquer coisa que você planeja no computador. O DNA é um algoritmo, é uma receita. É uma receita, olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Aí você corta e faz essa coisa, outra. Pronto. Acabou, não tem problema. Agora, o que você tem que tomar cuidado é saber o que acontece se o produto é deletério, é ruim para você. Aí é que entra
toda a legislação, todos os estudos de avaliação de risco. E é por isso que você precisa de pessoas que entendem, especialistas que entendem dessas coisas, para poder saber, não, isso aqui não tem problema, aquilo pode ter problema. Então, as coisas começaram, na verdade, nos Estados Unidos, porque no momento em que eles viram que podiam cortar o DNA, eu estou desligando o meu telefone aqui, porque senão... No momento que eles viram que podiam... Eles falam engenheirar, na verdade, não, cortar o DNA, na verdade. Eles foram produzir insulina, não foi nada vegetal. Foi insulina, porque os diabéticos, eles tomavam insulina de porco. Alguns tomavam de boi, mas tomavam insulina de porco porque a insulina do porco é absolutamente igual à insulina humana, exceto por um aminoácido da estrutura da insulina. E aquele aminoácido, às vezes, gera anticorpos, quer dizer, a reação imunológica contrária. Então, a insulina não funcionava mais, a pessoa tinha reação alérgica, não funcionava, e coisas desse tipo. Quando eles conseguiram pegar o gene de insulina humano, e você tira isso de uma célula humana, você pode tirar isso de um esfregaço da boca, você pode tirar isso de uma célula do sangue, porque os genes são os mesmos em todos os lugares das células, a genética é a mesma em todas as células. Você tira o gene da insulina e bota numa bactéria, e a bactéria faz para você a insulina humana. Eles fizeram primeiro o transgênico, não é? Mas aí eu posso falar, os cientistas ficaram preocupadíssimos, porque eles começaram eles mesmos a dizer o que será do futuro da humanidade, se nós podemos manipular a genética, o que nós vamos fazer? Não é? Esse tipo de bobagem que passa pela cabeça das pessoas. E aí eles fizeram uma conferência numa praia da Califórnia chamada Asilomar, e lá eles discutiram essas coisas. E aquilo vazou pela grande imprensa, criou uma resistência da população aos tais de transgênicos, aos tais de organismos modificados, a ponto de um prefeito, eu tinha o texto, não achei, de um prefeito mandar um texto para o Senado, dizendo que ele estava vendo homens com olhos laranjas no céu, descendo do céu por causa dos transgênicos. Era uma cidade americana, entende? Então, aqui não, lá também. Mas as sociedades... Bom, essa é uma delas, né? A sociedade americana está acostumada com inovações e tal, e isso mais ou menos passou. Agora, os europeus puseram resistência por outros motivos. Talvez eu consiga, depois das perguntas que você fizer, eu vou elaborando cada vez mais. Agora, no Brasil, as pessoas faziam biologia molecular. A biologia molecular no Brasil atrasou demais, porque a biologia molecular é uma fusão entre a genética, bioquímica e microbiologia, porque ela evoluiu estudando bactérias e vírus bacterianos, vírus que infectam bactérias. E o pessoal, porque é mais simples, o pessoal trabalhava com isso. E no Brasil, as microbiologias foram sempre dominadas pelos médicos. E os médicos viam o micróbio como um agente patogênico que a gente tem que destruir e matar. E não queriam saber de estudar como é que eles funcionavam, né? E, na verdade, foi assim que o pessoal dos Estados Unidos fez um grande progresso, estudando como é que um vírus e bactéria entra na bactéria. Mas perguntando por que ele entra, e não se precisa matar ele porque ele dá doença ou coisa desse tipo. Só isso que eu quero dizer. Quer dizer, então, o Brasil está atrasado, esteve atrasado, e as pessoas trabalhando nas universidades, etc., tentando introduzir essas novidades. Então, não foi só a Embrapa, não. A Embrapa
fazia tentativa de progresso com a primeira leva que enviou para o exterior, principalmente os Estados Unidos, por causa da grande revolução verde que foi feita. E eles voltaram com técnicas novas de cultivo, de aragem da terra, de adubação, uma porção de coisas. Mas aí outros da Embrapa foram para aprender essas técnicas de DNA, e aí não foi em massa, foram indo porque queriam ir, como os colegas de universidade, como eu fui estudar no exterior, onde tem mais conhecimento. Quando o senhor estava falando sobre a insulina, eu posso dizer que é insulina transgênica, não posso? Você pode e deve dizer, só que ela na verdade, é inteira, ela não é transgênica, ela foi feita como transgênica e depois ela saiu não transgênica, porque é a insulina da gente. É igual. Sim, mas eu queria fazer essa pergunta. Como que quem é contra os transgênicos faz? Eles mandam fazer insulina não transgênica? Como é que eles fazem? Quem é contra transgênico toma insulina, se for diabético, toma insulina, e nem pergunta. A pergunta que eu ia fazer é muito parecida. Desculpa. Então manda. Não, que a pergunta que eu ia fazer é muito parecida, porque nessa introdução do senhor, o senhor falou sobre a insulina, que é algo positivo. O senhor citou a tecnologia dos recombinantes, que é a tecnologia que está sendo utilizada agora para as vacinas do coronavírus. Então, é uma coisa que desde lá de trás até hoje tem sido muito benéfica para a sociedade como um todo, apesar de todo esse temor dos olhos vermelhos das pessoas que o prefeito viu. Agora, por que a sociedade ela prefere acreditar nesses mitos, nessas incertezas, do que na coisa real que está ali na frente dela, ajudando ela? Tem alguma explicação para isso? Não sei, porque aí nós entramos numa área de psicologia, nós entramos numa área de política, uma área de sociologia, que eu também me pergunto, nós estamos passando por isso agora, né? Quer dizer, você diz, isso não existe. E 30% acredita que não existe. Vai saber, mas existe. Então, qual é o comportamento? Bater muito forte? Não sei. Talvez a gente deva bater, mas explicar. Porque existem alguns desses que vão começar a entender. Não é possível isso. Talvez eles estivessem escondidos aí, já não acreditando, e aí, de repente, eles têm a voz permitida, eles falam. E a gente tem que explicar, né? Eu sei disso, né? Quer dizer, pessoas que negam essas coisas também negam a nós mesmos. Quer dizer, quem é esse sujeito que está falando essas coisas? De onde ele vem? Quem disse para ele que ele pode falar essas coisas? Eu também posso, né? E esse tipo de atitude, eu não sei explicar, porque eu não sou um psicólogo, eu não sei isso. Né? Mas o que chama a atenção é que os mesmos que são contrários a essas tecnologias, como os transgênicos na agricultura, por exemplo, as sementes, eles vibram com as vacinas, né? Isso é o que chama mais a atenção, né? A falta de um critério. Essa vacina. Quando eu estava como presidente da CTNB, eu tinha que dar palestra. E eu tenho vários slides aqui em que eu tinha uma tabela que eu fazia no próprio Word, a tabela do Word, em que eu fazia assim, transgênicos do bem e transgênicos do mal. Então, transgênicos do mal, soja, milho, etc. e tal. Transgênicos do bem, insulina, fator 8 e 9 para hemofilia, fator de crescimento de granulócitos, porque eles já existiam. Quer dizer, na verdade, esses vieram antes. Então, o fator de crescimento de granulócitos você toma quando você tem uma queda de imunidade de neutrófilos, de monócitos, de células sanguíneas, e aí você toma isso da barriga, assim, uma injeção na barriga. De onde veio? De um transgênico. Mas não tem nem o triângulo escrito transgênico, não vem isso na caixinha. Isso já está incorporado na produção. Então, mas pensa que as pessoas se preocupam com isso? Não, porque o remédio é puro e bom. São transgênicos do bem. Agora, o outro é que se come. E aí, na hora que se fala em que se come, a coisa fica ruim. E tem a ver com uma parte da civilização
europeia. As objeções aos transgênicos vieram principalmente da França, da Alemanha, talvez um pouco da Itália, não é? Tanto assim que Espanha e Portugal plantam milho transgênico. E não contam para ninguém. Eles falam que eles sabem que tem. E tudo bem, vamos lá, vamos tratar disso depois. Lá tem muito sol também, e eles plantam milho transgênico. Mas eles não aceitam. Agora, não esqueça uma coisa, é uma questão tradicional. Por quê? Quando os espanhóis vieram para a América, eles descobriram tomate no Peru. No Peru. Tomate era sul-americano. E eles levaram o tomate para a Europa. Os italianos, que comem tudo com tomate, faz aquele molho de domingo, faz pizza com tomate, só aceitaram o tomate um século depois, século XVII. E os alemães só no século XIX. Porque o tomate vinha de uma civilização estranha, que tinha os xamãs, tinha aqueles espíritos rondando, aquela coisa toda. Era isso. Então, tem uma tradição que não tem nada a ver com a cultura europeia. A gente não vai falar dos europeus. Os europeus são a expressão da cultura da humanidade. Mas eles têm esses problemas. Isso era um problema. O outro problema é que uma empresa americana agigantou-se nesse sistema, porque as descobertas são feitas pelos cientistas, às vezes, num laboratório. Por exemplo, você acha que quem descobriu a vacina da Pfizer foi a Pfizer? Não foi a Pfizer. Foi um casal de jovens, não é jovens turcos, porque o jovem turco era usado para se referir aos soldados do Nasser, no Egito, mas de turcos jovens, 2 jovens, marido e mulher, que trabalhavam na Alemanha e que acreditavam que podia ter vacina de RNA, porque há um preconceito. O RNA é lábil, estraga logo, quebra logo. Quando eu trabalhava com isso, o meu tutor dizia assim, cuidado com a RNA, porque você solta ribonuclease na mão e você, tocando no vidro, pode estragar esse RNA e tal, não sei o quê. Mas eles inventaram um jeito de proteger esse RNA. E fizeram uma startup na Alemanha, né? BioNTech. E a Pfizer foi lá e comprou. Porque é assim que funciona. Você inventa, monta uma empresinha e alguém vem e te come. Bom, foi a Monsanto. A Monsanto pegou e começou a comprar essas metodologias, inclusive desenvolvidas na Europa, por um belga. Bom, mas e aí? Aí os europeus falaram, mas espera um pouquinho. E as nossas indústrias químicas, que fazem agroquímicos para agricultura convencional, não é? Então, começaram a espalhar também que transgênico podia fazer mal, porque vinha do capitalismo americano. O capitalismo europeu se sentia prejudicado, porque os transgênicos ameaçavam a indústria química. Então, bom, agora o que aconteceu? O Monsanto foi comprado pela Bayer, da Alemanha. Bom, agora, como é que faz? Ficou a narrativa. Ficou o preconceito. Não é? E assim progride a humanidade. É assim, a história é essa. Agora, não sei se foi só isso, não sei se foi a cultura, e também não sei se foi um sentimento de ameaça, porque a agricultura americana, incorporada pela brasileira, é de grande produção, né? De grandes quantidades, e a agricultura europeia se desenvolveu em pequenas propriedades. E quando você tem, por exemplo, um fazendeiro suíço, que tem 4 ou 5 cabeças de boi, de vaca, para dar leite, para sustento dele e ele vender, se as vacas tiverem algum problema, o governo sustenta com 60 mil euros, alguma coisa desse tipo. Então, é altamente subsidiada. Então, você tem aqueles que produzem um tomate delicioso na Itália, mas é tudo pequenininho. Agora, quando você ameaça com uma coisa enorme, comercial, o pessoal resiste. E é por isso que cria narrativa, que faz mal, dá alergia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É assim que é a história. Posso fazer uns comentários? Quer dizer, assim, não tem nem muito o que perguntar para o Dr. Colli, que realmente, assim,
tem tanta riqueza de informação, né? Você sabe que eu sou fã número um, né? Adoro você. Aliás, assim, foi amizade à primeira vista, né? Mas eu queria fazer 3 comentários aqui, né? Aliás, 4. Bom, na minha tese de doutorado eu tentei entender os motivos pelos quais, né, o feijão transgênico demorou tanto, né? E o máximo que eu consigo tem alguma coisa entre o céu e a terra que a gente não consegue encontrar de fato, né? Tem uma campanha por um Brasil livre de transgênicos no Brasil, né? Tem ONGs que tem uma campanha organizada, né? Mas a gente não sabe quem a financia, né? Inclusive, ONGs entraram na justiça contra algumas decisões da CTNBio, lá no caso da soja, né? A outra coisa que eu queria comentar, então seria isso. Número 2, você estava falando aí da França, a gente aceitou aqui a chegada daquele Beauvais, lembra de um agricultor francês que veio aqui destruir campos de soja? A gente aceitou isso, normal, lindo. Teve brasileiros que foram juntos com ele. É um negócio assim, eu não sei, acho que Gabriel Garcia Marques teria inveja da nossa história, né? Enfim, a outra questão seria você falou do T, né? Do Tzinho, do amarelo, né? Poxa, é uma questão que eu queria comentar com você, pedir para você explorar um pouco. Aquele triângulozinho amarelo parece a mesma coisa do tipo radioatividade, contaminantes biológicos. Isso mesmo. Você tem 4 perguntas, faz a quarta aí. Não, a quarta não é pergunta. Eu não sei fazer pergunta. Estou batendo papo com você. Só falta aqui uma cerveja. Eu vou comentar o seguinte: o negócio do triângulo, eu sei a origem, mas quem desenhou isso aí é um gênio, porque realmente eu gosto muito de logotipos. Eu mesmo inventei o logotipo do Instituto de Química da USP, desenhando, enquanto eu discutia como diretor, eu desenhava e tal. Enfim, eu não vou contar a história, mas eu gosto de logotipo. Eu acho que você bolando um logotipo que diz alguma coisa, você ganha a alma das pessoas, entende? E o cara que fez isso é bom. Eu gostaria muito de conhecê-lo, porque ele fez, primeiro, um triângulo em que tem um T amarelo dentro de um fundo preto, que parece um símbolo de trânsito. Quando você vê aquilo, você freia o automóvel, né? Porque aquilo é o seguinte: pare. E, ao mesmo tempo, ele fala alguma coisa, quer dizer, né? Mas aí eu pensei, nós discutimos muito isso porque não tinha nada a ver com a CTN-Bio. Quer dizer, na verdade, você introduzir isso na lei ou não introduzir isso na lei não depende da CTN-Bio. Isso é apenas uma resolução que pode ser emitida pelo Ministério da Agricultura, por qualquer órgão de governo, e eu não sei onde eles meteram esse negócio e está lá, né? É impressionante, porque à medida que eles foram fazendo, eles diziam, então tem que ter tantos centímetros de altura, tantos de largura. Quer dizer, era um detalhe, um negócio assim fantástico, né? Bom, aí um dia eu fui convidado pela uma associação de produtores de alimentos para falar. E eu disse: senhores, outro dia eu fui no supermercado e vi um desses Cheetos, que eu nem como, porque o que é isso, né? Não dá, mas criança, né? Então tá. E é feito de milho, né? Acho. E tinha lá um Tzinho pequenininho, tá bem envergonhado e tal, né? Sim. E eu fiquei ali na estante do supermercado e veio um casal jovem, bonito, com um bebê, uma criança pequena. Eles punham no próprio carrinho, sentado no carrinho, levavam assim.
Pegaram o Titus, puseram no carrinho. Que você acha que eles viram o T? Não viram o T. Nem estão querendo ver T nenhum. Até eu cheguei a propor, vocês estão preocupados com o símbolo? Lutem para pôr assim. Contém milho geneticamente modificado. Não é mentira, é verdade. Mas assusta menos. Contém transgênico? Tudo bem, põe, quer pôr. Mas não briguem contra isso, porque chama atenção. Ninguém vai olhar, porque tem tanto carimbinho nos pacotes, tanto negócio de selo disso, selo daquilo, que esse é mais um. É uma bobagem isso. Uma bobagem absoluta. Brigamos por nada. E dentro da CTN-Bio, aquele pessoal que se opunha à análise científica das coisas, eles eram ativistas políticos, né? Estavam dentro da CTN-Bio, nomeados por alguns ministérios, que eu não vou dizer qual era e quem eram as pessoas, mas eles, só a luta deles era política. Quer dizer, no momento em que eu entrei na CTN-Bio, eu levei um susto, porque eu não estava imaginando aquilo. Eu demorei uns 6 meses para entender o que estava acontecendo, porque parecia que eles queriam pegar uma enxada e bater na minha cabeça. Eu já era inimigo antes de chegar. Eu não entendo. Recebeu apelido também? As pessoas podem discutir. O que vocês estão falando? Estão falando que DNA, vocês estão discutindo que vai... Sabe, o milho tem 30 mil genes. Você põe um fragmento ali, o que você quer que aconteça? Já a priori nada. Agora, tudo bem, vamos lá. Estraga os lençóis freáticos? Não. Estraga a joaninha? Não. Estraga a mariposa? Não. Estraga o terreno? Não. Morre cachorro? Não. Morre gente? Não. Então qual é o problema? Mas, né, a gente está ali para fazer isso, dizer não, porque não tem nada. Agora, o que tinha de a oposição narrativa totalmente maluca, anticientífica, completa, né? Inclusive de gente que agora enche a boca de ciência, ou porque a ciência tá por causa das mudanças do clima. Então a ciência é fundamental, mas naquela época era a mesma ciência. É idêntica, só que eles enchiam a boca. Tinha um jornalista de um jornal que não deveria ser contrário, porque é um jornal ligado aos empresários. Mas o jornalista era contra, e ele escrevia, metia o pau, era avisado por membros, olha, estão aprovando isso, já saía no jornal antes de aprovar, coisas desse tipo. Era um jornal que não deveria estar publicando essas coisas, mas eles publicavam, porque o jornalista devia ser de confiança. Eu não sei qual é o problema. Então, não dá para entender, mas era uma narrativa política e não científica. Doutor, eu queria entrar Ela fez mais perguntas. Só que eu esqueci qual era. Nós falamos da marquinha. A marquinha, eu falei do nosso amigo francês Beauvais, né? Ah, bom, isso aí. Faz parte do caldeirão. Aí eu te conto uma outra história. Embora, engraçado, porque eu fui pego de surpresa. Eu fui nomeado para ser CTN-Bio, para ser titular, e aí surgiu devido à minha ligação com o ministro da Ciência, etc., ele queria que eu fosse presidente e eu me viabilizei. Mas antes eu tinha sido suplente da comissão na transição, mas eu não percebi que na elaboração da lei tinha havido uma discussão fantástica. Eu estava por fora, eu só ia na reunião, né? E uma vez o presidente chegou para mim, da CTN-Bio antiga, antes de começar a nova CTN-Bio, antes da lei de 2005, e disse, olha, está cheio aí de parlamentares de um determinado país. Tanto faz se o governo ou oposição, estão todos juntos, vieram visitar o Brasil, e eles estão querendo que o presidente mande queimar a produção de soja no Rio Grande do Sul, a famosa soja Maradona, porque quando os agricultores brasileiros viram que os argentinos conseguiam produzir soja muito mais depressa, sem que os bichinhos comessem a soja, porque já eles tinham aceitado a soja transgênica,
Os agricultores brasileiros iam lá, pegavam as mudas e as sementes e punham lá no Rio Grande do Sul. Começou assim. E aí queriam que o presidente pusesse fogo. Aí o presidente da CTNBio falou para mim, vai lá, porque está cheio de deputado aí, deles, e a oposição foi lá. Então, eles são capazes de emitir uma nota, e vamos lá. Então, eu fui. Aí o sujeito levantou e perguntou, um deputado, perguntou assim, mas por quê? Por que que o governo não manda pôr fogo nessas plantações de soja transgênica? Na língua dele, ele falou. Aí eu perguntei, escuta, se você tivesse na mão 10 milhões de dólares, você punha fogo? Acabou a conversa. Porque o que se tratava era um problema de competição comercial e não de transgenia. Era isso. E eu era suplente, eu não era presidente. E, doutor, entrando um pouquinho mais aí nesse teu período mesmo lá na CTNBio, como é que, para quem não entende, para que serve a CTNBio, né? Ela é a autoridade máxima aqui em biotecnologia no Brasil. Mas, na prática, no dia a dia, como que era? Quais tecnologias passaram pela sua mão aí nesse período? Só para a gente ter uma ideia dos avanços, né? Sim. É sempre ligada à modificação genética de um organismo. Quer dizer, e isso também está embutido na narrativa. E não é só isso que é biotecnologia. A biotecnologia é a aplicação de uma série de técnicas ou tecnologias, não é, para a biologia, né? Para coisas biológicas, né? Então, é biotecnologia, por exemplo, quando uma pessoa, um cientista, consegue transformar uma célula, vamos supor, de fígado, numa célula embrionária, volta para trás, consegue, por ação por várias ações de hormônios, fatores de crescimento, você consegue fazer a célula-tronco. E depois você pega a célula-tronco, coloca outro crescimento e ela vira um sistema nervoso. Ela veio do fígado e virou uma célula nervosa. Isso é biotecnologia. Ele está mexendo com produtos gênicos, mas ele não está mexendo no DNA da célula. Mas isso não passa pela CTNBio. O que passa pela CTNBio também não é um produto quimicamente puro. Por exemplo, a insulina é quimicamente pura. Essa insulina, que vem de uma bactéria transgênica, é idêntica à insulina que a gente faz no pâncreas. Logo, está escrito na lei, não é objeto de discussão uma substância quimicamente pura. A insulina é quimicamente pura, como é o fator de crescimento de granulócitos, como são os fatores de hemofilia 8 e 9, e outras coisas que são feitas assim. Então, passa pela CTNBio o problema da construção genética. E você tira o gene de um ser vivo e põe no outro ser vivo. Então, você tira, por exemplo, uma boa parte das sementes transgênicas tem um genes de uma bactéria chamada Bacillus stearothermophilus. É o nome dele em latim. E os agricultores orgânicos, os orgânicos, pegavam esse bacilo na forma de esporo, jogavam nas suas culturas. Porque, como é um ser vivo, não era proibido, porque os agricultores orgânicos têm o problema de coisa química, do agrotóxico, daquelas coisas, né? E essa bactéria mata as lagartas, que são a transição da borboleta, né? da mariposa, né? As lagartas, para virar mariposa, elas comem as folhas. Então, basta ter um pé de louro em casa. Eu tenho um, que de repente você tem uma roda assim, de alguma coisa que comeu aquele troço, né? Que são mariposas, né? Tem nomes, diatreia, não sei o quê, não me lembro nem os nomes em latim mais. Então, essa bactéria, os agricultores orgânicos jogam em cima das plantas, na forma de esporos, porque os esporos são mais resistentes. Aí elas se abrem, os esporos se abrem, as bactérias aparecem
e matam a lagarta. Como que elas matam a lagarta? Elas têm dentro da sua genética, do seu DNA, genes chamados genes para fazer proteínas CRY, C-R-Y. Também a turma chama CRY. Parece choro, né? CRY. Bom, muito bem. Tem CRY que mata qualquer coisa. Nós temos 200 genes. Mata gafanhoto, besouro, mariposa, mosca, o que for. Entende? Como? Quando esses bichos comem essa bactéria, a bactéria vai no intestino do bichinho e provoca uma perda de osmose. Quer dizer, o intestino passa a deixar entrar água para todo lado e o bicho morre. O intestino da mosca, da mariposa, não o nosso. Dela é outro intestino, não é a mesma coisa, né? Bom, o que foi feito pela ciência? Estudou esse bacilo Stereotermófilos e aí tirou esses genes e pôs na soja, pôs no milho, que são as sojas BT. Desculpe, eu falei Stereotermófilos, eu errei. É a turingiense, né? Turingienses. Ainda bem que eu desculpe. Não! Bate-papo. Não, a gente está batendo papo. Não... Mas olha, o Stereotermófilos deve ter, porque todos os bacilos têm alguma coisa desse tipo. Mas o bacilos turingiensis, né? É chamado BT. Então, o milho BT, você tem a soja BT, você pode ter vários assim. Isso só é a maioria. Porque no começo também eles associavam com agrotóxico, porque o primeiro transgênico vegetal era feito para resistir a um agroquímico. Então, já transgênicos e agrotóxicos. A narrativa era juntar as duas palavras para assustar as pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter transgênico, você não joga agrotóxico. Ele simplesmente resiste, porque quando a mariposa come aquela folha, ela morre. Entende? Eu me lembro de um membro da CTN-Bio, muito amigo meu, que também, cujo filho é veterinário, acho que ele fez veterinária, e tem uma fazenda em Minas. Então, ele vai muito na fazenda do filho. Ele disse, quando você entra numa plantação de milho, às 6 horas da tarde, e tem aquele calorzinho, assim, na primavera, verão e tal, você ouve as lagartas comer. Então, assim, estão todas comendo. Estraga tudo. Comem numa noite, numa tarde, tudo que você plantou. Agora, quando elas comem o gene CRY do Bacillus thuringiensis, com TH, elas morrem. Então, você defende a sua plantação. E isso deixou de ser privilegiado pelos agricultores orgânicos só porque é transgênico. Quer dizer, eles ensinaram a ciência a extrair esse gene que eles nem sabiam que tinha dentro do Bacillus thuringiensis. Quer dizer, se você tem uma empresa em São Paulo, que eu espero que esteja indo bem, que eu conheci, que é uma startup de um jovem empresário, que fez o seguinte: tem o problema dos mosquitos, né, que transmitem doenças, né, e no tempo da Zika, né, o Aedes, né. Então ele faz o seguinte: nessas superfícies de água que você tem nos hotéis, que você tem em vários lugares, nas pequenas lagoas, nos lagos, assim, ele punha um negócio flutuante que ele punha esporos de Bacillus thuringiensis e aquilo difundia na água e matava as larvas dos mosquitos, porque os mosquitos se reproduzem na água. Não sei se foi para frente ou não me lembro mais, não sei quem é. Enfim, são coisas que eu conheci nessa trajetória. Espero que esteja indo bem. Claro que você não vai botar no rio, porque no rio dilui, mas num lugar de água parada, pequeno, não muito grande, num espelho d'água, eu acho que é excelente para evitar a proliferação de mosquitos. Não é? Então, eu comecei a falar isto por causa de novo, das histórias que são contadas. Quer dizer,
Nada foi feito de diferente, simplesmente se pegou o conhecimento do agricultor orgânico e se colocou ciência no assunto. Foi isso. Cole, quando fazia estágio em sítio de agricultura orgânica, a gente fazia isso, a gente pegava lagarta já, acho que era assim, lagarta já morta, assim, e aí a gente macerava e aí jogava na horta. E muitas vezes também com fumo, né? Que também tem alguma coisa de tóxico aí, o fumo, né? Mas a gente não... Quer dizer, quem é contra coisas químicas deve saber que isso também é químico, né? Pois é. E aí, só fazer outro comentário aqui, que você falou, não, me confundi aqui com turigência. Semana passada eu tive a proeza de substituir, eu queria falar herbicida, mas falei inseticida, e quase falei Nelson Gonçalves, querendo falar Nelson Rodrigues. Então, relaxa. Não, a gente comete uns enganos, né? Principalmente eu. Mas... Com muita idade. Não, nada. Você é maravilhoso. De novo, sou sua fã número 1. E uma outra coisa que você está falando aí sobre dois pontos aqui que eu quero trazer é que lá no começo, vê se eu estou errado, em algum momento, transgênicos era classificado como agrotóxico. Lembra disso? Isso eu não lembro. Quer dizer, esse é um tema que a gente tem que puxar depois. Não, do ponto de vista, não. O que precisava nesse tema, Teresa, é o seguinte, é saber como é que ela foi inculcada, essa narrativa, para juntar as duas palavras. Mas não, porque na CTN Bio, o pessoal ficava danado com isso e sempre contestava. Dizia o seguinte, espera aí, agrotóxicos, primeiro, não é a palavra certa. A palavra certa de tóxicos foi colocada exatamente para provocar uma repulsão. Isso é tudo marketing. Quer dizer, é agroquímicos, são defensivos agrícolas, era o nome que se dava quando eu ainda nem sabia o que era um vegetal, certo? Então, era assim que falava, defensivo agrícola, agroquímico e tal. Mas aí, essa narrativa do agrotóxico pegou, e aí só se fala em agrotóxico. Quando, na verdade, isso sempre foi usado. Quer dizer, esse herbicida, como é que chama? O glifosato. O glifosato, né? Que é o... Mas é o nome comercial? Roundup. O Roundup Ready, né? Isso, Tem uma chacrinha no interior, o caseiro dizia, tem um negócio bom aí, tá, mas era antes de eu saber que tinha CTN Bio, muito antes. Eu disse, o que você faz? Para matar o mato. Mata-mato. Tem que plantar morango, plantar não sei o quê, e tem esse mato aí, pegava, comprava isso aí, Roundup Ready. Então, mas isso era a Monsanto que fazia. Aí a Monsanto fez uma semente que resistia a isso. Aí falava, não, ela fez a semente porque ela vende inseticida, ou herbicida, o herbicida. Tá vendo como a gente erra? Sim, foi o que eu errei também. Foi o primeiro, não é mais assim. Entende? Quer dizer, não é mais assim. Então, esse tipo de... Isso é um marketing de bater, que não é diferente do que a gente está vendo agora do lado contrário. Sim. É igual. Sim. É igual. Exatamente. Por falar nisso, eu lembrei de uma outra questão aqui que eu acho importantíssima a gente trazer. A turma que milita contra os transgênicos, milita e ganha por isso, né, que estão dentro das ONGs, né, que se organizam contra os transgênicos, ela utiliza a palavra terminator. Sim. E que, na verdade, é a tecnologia GURT, né, Cole? Você já me deu uma aula sobre isso. Eu queria que você falasse para mim, que está proibido em lei, né, ainda, né? Está proibido, mas aí... Absurdo isso para mim. Correto. Não é correto. Pelo seguinte... Proibir? É uma guerra comercial, né? O que as empresas fizeram foi o seguinte, eles colocavam um gene que fazia com que você não poderia mais produzir sementes a partir de uma planta quando ela desse a primeira leva, né? Porque essa semente passava a ser estéril. Então, essa tecnologia... Então, tinha um gene que era chamado o gene Terminator Gene, porque você
você bloqueava qualquer cópia desse gene. Eu não sei nem qual é o mecanismo que eles fazem isso, eu nem vou entrar nisso agora, porque isso foi proibido em todos os lugares. Porque é possível, sim, se você quiser, você planta um milho, quer pegar um milho e quer plantar, não vai ter o melhor rendimento para uma agricultura de rendimento, o negócio é partir da semente, né? A partir do grão, você pode, se for um agricultor pequeno, você planta e coisa assim. Então, essa foi proibida e foi eliminada, acabou. No começo de tudo, tinha esse terminator. Isso foi proibido e as empresas nem pensam mais em fazer esse tipo de coisa. Ah, tá, entendi. Mais de, olha, eu acho que 12, 13 anos, não tem mais isso. Porque está na lei que é proibida a tecnologia de restrição de uso, né, GURT. Mas, assim, em alguns casos é importante utilizar? Não, isso era importante começar. Isso que eu queria. Para ninguém, para ninguém, você não utilizar a semente de novo. Para você não crescer um pé de milho e usar todos os milhos para semear. Quer dizer, isso é comercial mesmo. E isso eles tinham um propósito. Não é verdade. Não, eu estava achando que tivesse alguma utilidade para pesquisa, para. Não. Como? Não, né? Tá. A oposição tem razão. Nisso, e aí como a gente tem que ter pensamento científico, a gente não pode entrar no jogo de sou contra, não é torcida, né? Não é. Aliás, Flamengo contra a razão do Corinthians aí, né? É isso aí. Foi só 3-1. E o senhor estava à frente da CTN-Bio na época do desenvolvimento das sementes RR, Roundup Ready? Não, porque essa semente foi desenvolvida antes. Mas na época da aprovação aqui no Brasil? Não, a inovação entrou. Veja, a soja transgênica, essa que eles queriam que fosse queimada, já tinha essa tecnologia. E ela simplesmente tinha sido importada, entre aspas, dos argentinos. Mas não foram os argentinos que inventaram, isso veio das empresas americanas, ou da empresa americana, porque naquele tempo era a Monsanto só que fazia isso. Então, quando nós começamos os trabalhos em 2005, antes de mim, tinha antes da CTN-Bio atual, tinha outra CTN-Bio. E aí, quem estava à testa disso também levou bordoada de todo lado. Mas aí foi nessa transição. Mas a coisa pegou na CTN-Bio que eu presidi, porque o pessoal veio preparado politicamente. Foi por causa da aprovação da lei no Congresso, eles se articularam e por causa de alguns ministros do governo. Tinha uma articulação dentro dos ministérios. E aí as pessoas que vinham, embora minoritárias, elas faziam oposição dentro da CTN-Bio. Mas não tinha que fazer oposição, era você analisar, fazer uma análise de risco. A análise de risco tem uma forma de fazer. Você pergunta, tem risco ou não tem risco? Se não tem risco, solta. Se tem risco, vamos ver qual é o risco. Mas por que é risco? É risco mesmo? E assim vai. É assim que faz análise. É uma coisa que demora. Você pergunta, por exemplo, para o saudoso Ernesto Paterniani, que é um dos maiores especialistas de milho do Brasil, já faleceu, mandava o projeto para ele, 800 páginas, 900 páginas, de graça. O sujeito vinha, analisava, explicava. Assim que a CTN-Bio funciona. A CTN-Bio funciona lendo pareceres e vendo a razoabilidade dos pareceres. Se os pareceres tiver alguma dúvida, não pode aprovar. Devolve para a empresa. É o mesmo sistema que a Anvisa adota. A Anvisa adota esse sistema. Quer dizer, vem todas como é que fez a fase 1, a fase 2, a fase 3 de vacina, como é que fez a vacina, qual é o método, não é verdade? Como é que ela espalha, não espalha, tem perigo de provocar doença nas pessoas, faz mal. Tudo isso eles analisam no documento. E se a coisa tiver dúvida, devolve. A CTN-Bio faz a mesma coisa com as sementes.
Mas então existe uma interferência política numa instituição que deveria ser estritamente científica. Isso não pode atrapalhar o andamento da ciência no país? Não. Essa é uma das discussões, porque, na verdade, segurando pela maioria os transgênicos na CTN-Bio, foi permitido, por exemplo, que um grupo da Embrapa desenvolvesse primeiro primeiro grão transgênico no Brasil, que é o grupo da Embrapa. E o que faz esse feijão? Esse feijão simplesmente evita que o mosaico dourado desse feijão, seja inoculado pela mosca branca, que quando dá mosca branca nas plantações de feijão, a distribuição é 90%. O sujeito perde completamente a produção de feijão. Agora acabou, não perde mais. Né? Agora, é o seguinte, que feijão é? É o carioquinha. Mas e o feijão preto? Não, o feijão preto continua feijão preto, não acontece nada. Mas aí havia oposição dentre os produtores. Havia produtores, porque a Teresa perguntou isso no início da nossa palestra. Havia uma carta, eu tenho a carta em algum lugar aqui em casa, em que o sujeito dizia: é melhor a gente não aprovar esse feijão transgênico para comercialização, porque os europeus são contra transgênicos, e como a gente vende feijão preto para eles, eles vão achar que o preto também é transgênico, e não é. É assim que o atraso começa. Não é só com os ignorantes, é também com os interesses comerciais. Eu tenho essa carta. Eu não vou dizer nome, mas eu tenho ela aqui comigo. Então, houve atraso no Brasil? Houve. Mas não é só a CTN-Bio, mas muitos, os cientistas nas universidades, não tem quem se oponha. Não tem, porque sabe. Todo o complexo científico é importante para que o progresso apareça, mas só que é com esforço, com uma lentidão, um negócio que dói, porque os outros lá estão fazendo, lá no hemisfério norte, por exemplo, né? Mesmo na Europa. Né? Então, e, de novo, é uma narrativa. Agora você vai dizer: bom, mas aproveita uma comissão técnica. Aproveita. Aproveitaram, sim. Verdade? O feijão, você estava na CTN-Bio, presidindo a CTN-Bio? O feijão é o seguinte: o feijão, ele entrou na CTN-Bio quando eu estava. Eu saí em fevereiro de 2010. Você está em 2010. Você estava no do eucalipto, né? Não teve a história do eucalipto? O eucalipto também entrou depois. Eu não me lembro agora, mas era a broca. Mas eu não me lembro disso. Para mim, tem duas histórias. Assim, teve uma. Eu acho que eu tenho até uma foto de uma reunião da CTN-Bio que teve uma. Não pode falar a palavra invasão, né? Porque é politicamente incorreta. Tem uma presença. Presença, não tem que usar de uma turma fazendo pressão contra. Acho que era o feijão, era o eucalipto. Eu não sei, mas eu acho que você... Eu tenho uma foto que você... falando aquela que puseram uma moça com o boneco da Dilma? Não lembro. Aí eu não sei. Não, porque houve uma invasão no final... Não pode falar invasão. Não foi invasão, eles arrombaram a porta. Não, aí arrombar a porta é invasão, né? A porta fechada. Eu levei um susto, porque era um bum, assim, mas era só abrir a porta, né? Não precisava fazer isso, de propósito. Aí invadiu, a gente entrou lá dentro e tal, e tinha uma moça que, essa eu posso contar, que puseram a cabeça de Dilma para ela. Ela parecia Dilma, era a Dilma da chefia da Casa Civil, não era a Dilma presidente. Da Casa Civil. E eu tenho fotos, abraçando a Dilma, e os funcionários morrendo de rir, os membros da CTN, né? E eles que nós estávamos aprovando um veneno. Eu não me lembro mais o que era um dos milhos. Sabe, são muitos milhos, cada milho é uma aprovação, não é aprova os milhos, aprova um milho por vez, entende? Então, são 200 transgênicos já aprovados pela CTN-Bio em 2000. Já tem 200.
Portanto, cada um foi uma reunião, foi estudo, foi parecer, foi briga, etc. Bom, aí o que acontece? Aí eu tenho a impressão que era uma ONG dessas bem conhecidas, a mesma que se travestiu de milho da outra vez, né? Com nome em inglês, né? Com nome em inglês. Com nome em inglês. Sei. E aí, então, eles fizeram essa onda toda, né? E eu levei na brincadeira, porque não pode fazer nada, você não vai. Né? Ainda bem Tem que ter um humor, né? Tem que ter um humor para aguentar. Aí aconteceu o seguinte: isso é a coisa, a maior coincidência do mundo. É uma coisa fantástica. Mas foi verdade, contando a verdade. Peguei um avião para voltar para São Paulo. O avião estava lotado, mas, por aqueles acasos, do meu lado, no meio, foi um lugar vago. E eu acho que eu deixo esses lugares vagos, 3 ou 4, para emergências, né? Alguém que precisa de saúde, algum problema que você precisa transportar, eles sempre deixam 3 ou 4 lugares vagos. Aí, uma pessoa que estava sentada em outro lugar veio e disse: posso sentar do seu lado? Era uma moça, bem jovem. E eu disse: ué, pode? Ela virou para mim e falou assim: o senhor não é o presidente da CTN-Bio? Eu disse: eu sou a Dilma. Ela foi a pessoa que personificou a Dilma. Entendi. Ela não fazia nada, ela só tinha aquela cara de Dilma. Era uma Com a boneca. cabeça. Com a cabeça. Eu falei para ela, baixinho, falei assim: escuta, você está respirando bem aí dentro? Tinha buraco para entrar, né? Aí eu disse: me conta, como é que você está nisso? Me conta. Olha, eu nem sei. Ela falou: eu tenho uma loja no bairro tal de São Paulo em que eu vendo CDs, disquetes, CDs. E aí eu vi um anúncio de quem quer protestar contra transgênico. Então, mesmo porque eu sou da natureba, da natureza, não sei o que mais que ela falou, começou a falar: tá bom, bacana. E aí, o que você fez? Eles mandam a passagem, mandam a gente ir, pega um táxi, paga, manda a gente se reunir num hotel. Vem todo mundo. Tinha gente do Amazonas, tinha gente do Ceará, tinha gente de São Paulo. Sou de São Paulo. Bota a gente no hotel um dia antes, paga o hotel e não dizem para onde a gente vai. Dizem assim, apenas o seguinte: eles vão entrar num lugar e vão protestar. Então é o seguinte: eles chegam de manhã, pegam, põem numa van, 1, 2, 3, quantas vans, e vamos lá para a CTN-Bio. Assim. Um cheque. Mas eles têm grana, hein? Bom, aí que está. Você mencionou uma coisa. Está virando papo com a Tereza, Nicolas? Você pode entrar no meio. Porque se bobear, a gente vai ficar batendo papo aqui. Não, essa conversa está ótima, eu não vou interromper, não. Podem seguir aí. Quais são os financiadores? Se eu tivesse me preparado para esse papo, eu estaria com eles aqui. Eu tenho num livro chamado What People Eat, O que as pessoas comem, que é um livro que fala dos transgênicos e conta histórias fantásticas. Ali tem uma... Eu posso até te mandar mais depois informações sobre esse livro, editora, etc. E se eu achar, até mando a tabela dos apoiadores dessas ONGs com nome em inglês, né, que estão por aí. Agora, se você olhar, são muitos que apoiam a ciência também. Eles apoiam tudo. É só pedir que você dá o dinheiro, entende? Então, um monte de milionários, ricos, não dá nem para você dizer que eles estão engajados numa luta. Eles estão engajados em meter o pau neles. É só isso. Entendeu, Tereza?
Tem vários, tem vários. Agora, é claro, livro antigo já, né? Sim. Esse livro já não é de agora, deve ter uns 15 anos, mais ou menos. É. Contam as histórias, por exemplo, dessa coisa aí que tem nome em inglês. Que os 106 ou 109 prêmios Nobel já disseram que deveriam para o Tribunal de Haia, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Foi aquela NG. Então, aí eles faziam o seguinte: teve uma fome danada, como está tendo um pouco no Brasil, na América do Sul, né? Agora por uma série de motivos, mas teve aquela fome danada na África, há uns 20 anos, em que você via aqueles meninos, parecia pele e osso, aquela coisa horrível. Sim, tristíssimo. Né? Ainda deve ter, né? A gente que não vê aquelas fotos do Sebastião Salgado. Sim, né? sim. Então, e pegou 4 países ali, principalmente. Então, os americanos, através de uma dessas coisas benemerentes internacionais, para que não falasse que fosse coisa de americano, deram milho para eles comer. Milho, né? Mas é um transgênico. Pois desses 4 países, os 4 ditadores recusaram porque tinha a narrativa de que transgênico fazia mal. É crime. Aí, crime, mas você assiste todo dia isso? O crime, não é verdade, crime, com aquela narrativa do outro lado. Uhum. Quer dizer, que se dizia do outro lado, que eu nem sei que lado. Mas o fato é que eles conseguiram que pelo menos 3 países aceitassem que a coisa fosse moída. Então, os americanos moeram todo esse milho e entregaram farinha de milho. Mas um dos países, eu não sei mais dos países, mas eu tenho isso em algum lugar, não aceitou, porque um grão de milho podia cair no chão e nascer uma planta transgênica. Esse é o argumento. Aconteceu isso. Está no livro. Grande absurdo. E mais recentemente tem o caso do próprio arroz dourado, né? Bom, no arroz dourado nós tivemos um problema. Eu gostaria muito de falar sobre isso. Então... Tá. Não, eu posso falar um pouco, mas eu não posso falar tudo. Porque o que aconteceu é que nós tivemos que fazer uma audiência pública. Como nós fizemos audiência pública, era obrigado a fazer audiência pública para milho, depois foi audiência pública para algodão. Soja, eu tenho a impressão que não, ou também soja, não me lembro mais, eu sei que eu presidi 2 ou 3. Do algodão foi lindo, né? Porque alguém levou agricultores de uma cidade do norte de Minas, chamado Catuti, que os caras vieram todos vestidos de camiseta branca, e eles apoiavam a coisa, porque essas cidades do norte de Minas, perto da Bahia, que são Catuti e seu entorno, cidades que viviam do algodão. E quando o bicudo entrou, acabou com as árvores. Só que esse algodão é herbáceo e é um algodão transgênico, então não tem bicho que come. Né? Recuperou essa cidade. Até o padre veio agradecer. Bom, mas eu ia falar o quê? Eu ia falar outra coisa. Do arroz, eu que levantei do arroz, mas eu conheço pouco a história do arroz. Não, mas aí que está. O arroz tinha um problema do arroz vermelho. O arroz vermelho, no Rio Grande do Sul, o arroz vermelho é considerado uma praga. Na verdade, deixou de ser praga quando as pessoas chiques começaram a ir no restaurante de São Paulo, que tem um chefe muito chique e capaz de fazer risoto de arroz vermelho. Aí mas uma mulher que pega e compra um arroz branco, né? Eu falo mulher porque, em geral, as mulheres que compram. Cuidado, hein? Cuidado. Aí você vê o grão vermelho, você acha que está contaminado. Então, ele é realmente um contaminante do arroz branco. E aí, o problema é o seguinte, você tem jeito de introduzir um gene que faz com que um herbicida acabe com esse arroz vermelho e não mate o arroz branco. Então, nós fizemos uma audiência, porque tem um arroz já transgênico para evitar a contaminação com arroz vermelho. Você pode jogar, acho que o Roundup Ready também eu acho que é isso, eu já não lembro mais.
Mas aí houve uma grande discussão entre cientistas da Embrapa, os do Rio Grande do Sul e os de Brasília, dentro da minha audiência, e eu olhando para eles, não entendendo nada, e a oposição morrendo de rir. Eu sei até o nome dos cientistas que foram contra, mas eu não vou falar. Não, um dia você me conta pessoalmente. Eu não entendi. Não, sabe que a gente precisa recuperar os documentos. Vamos. Teve ata. Está tudo. Vamos. Você precisa pedir lá para os técnicos, para o grupo. Quer dizer, eles têm que ter isso aí. Né? É uma coisa que eu nunca entendi. E aí. Agora, tem a história do arroz dourado. Esse. O arroz dourado foi uma oposição enorme, que era um negócio. Quer dizer, o arroz dourado tem o beta-caroteno, quer dizer, um negócio que tem pessoas que cegas desde criancinha, né? Por falta de vitamina D. Poderia Vitamina salvar E. mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, é a estimativa, né? Então, isso no norte da África. Vê se dá para ver aqui, ó, foto do Sebastião Salgado. Dá para ver? Dá. Mãe, que essa foto. O que tem? Eu não estou vendo direito. É uma criança sendo pesada. Ah, eu vi. Olha. Mas escuta, vem cá. Tem uns vídeos daquele, como é que chama? Aquele grupo que trata de doentes em países. Médicos. Você deve ver na televisão? Sim, sempre vejo. Aliás, é lindo. Lindo. Aqueles meninos sorrindo ou chorando. Tem que o enfermeiro pesa uma criança. Sim. Ele pega uma criança e bota numa balança dessas, aquele negócio pendurado assim. Não, vou falar, viu? Eu não conhecia, Sebastião. Essa está num livro lindo. Te mando. É isso. Bom, então. Mas eu estava falando. Então, vou tentar achar esse livro. Crianças do norte da África, na Ásia, Indonésia, nesses lugares, por falta de vitamina, tá certo? Elas pegam, porque está faltando beta-caroteno, não é para fazer retinol, para fazer. Quer dizer, é uma coisa. Então, você põe no arroz dourado, chama dourado por causa disso, porque é cor da cenoura. Né? Que você precisa comer cenoura, tomate, você está comendo eles. Né? E não, contra. E aí a campanha foi fantástica, porque eu nem sei agora em que pé está esse negócio, não sei se passou, porque a narrativa foi tão forte que as pessoas rejeitam o arroz. E esses países vivem do arroz. Você vai no Japão, você vê arroz plantado na rua, não é? É crime, isso é crime. Quer dizer, no fundo, essas campanhas, e as campanhas de algodão, eu me lembro quando fizemos aquela audiência no auditório Nereu Ramos, do Senado, é enorme, o auditório é enorme. Um sujeito veio e disse: eu quero passar um filme, estava ligado a um dos procuradores, aqueles procuradores que gostam de ter lados também. Que a gente também não pode falar o nome. Não, eu nem conheço. Agora, aí o sujeito falou: vou passar um filme. E passou um filme de plantações de algodão na Índia. E pegaram um indiano lá que falava um inglês meio macarrônico, do jeito deles lá, né? E falando: tá vendo o que aconteceu? E mostrava uma coisa branca. Ele não era o branco do algodão, era uma coisa branca assim. Depois explicaram que aquelas terras são muito salinizadas e quando tem enchente, depois a enchente é baixa, deposita sal em cima daquela. Não tinha nada que ver com algodão. Mas eles atribuem ao algodão transgênico. Então, a Índia já é um dos maiores produtores de algodão do mundo, transgênico. Mas eles brigaram muito por causa desse algodão. Muito. Como aqui, mesma coisa. Eles são produtores de algodão. De fibra de algodão. Então, você vê, né? Quer dizer, esse pessoal, ou por interesses econômicos, ou porque são mantidos e, portanto, vivem disto, ou porque acreditam nisto,
Não Uma sei. coisa religiosa, né? Assim, Coisa quase religiosa, fé. né? Talvez religiosa, né? É, Fazem muito mal para as pessoas, na minha sim, opinião. sim, claro. Muito bem. Claro, como os prêmios Nobel assinaram aquela carta, né, Cole, dizendo que é crime, né? Deveria ser considerado crime. Isso aí eu acho que a sociedade brasileira deveria ter bastante ciência disso, né? Mas como é que vai fazer, né? Precisa para fazer isso. Essa sociedade que você fala é complicada, viu? Porque tem a Oh, sociedade que nós transitamos, onde nós transitamos, uhum, formada. Então, você pode escrever um artigo, tudo bem, nada contra, uhum, ótimo. claro. Quem lê, Quem fala, lê? mas tem toda uma diferença, uma separação entre uma grande maioria que nem sabe o que nós estamos falando. Nós pertencemos a Claro, uma média ilustrada, isso é minoria e tudo. Ele ia fazer uma sim. pergunta, Nicolas, desculpe. Desculpa, e desculpa. Não, imagina, eu só queria comentar aqui que o papo aqui está muito bom, mas o nosso tempo aqui já está chegando ao fim, e eu queria ainda ouvir do Dr. Colli a Falo questão muito. do investimento em pesquisa no Brasil, né? Que vem sendo reduzido aí ano após ano, a gente vê um monte de problema. Como é que o senhor enxerga aí o futuro da ciência aqui no Brasil? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte: pesquisa você faz nas universidades e nos institutos apropriados para pesquisa. Butantan, Oswaldo Cruz, enfim, outros institutos que tem, por exemplo, em Belo Horizonte, não vou nomeá-los aqui, faz as universidades. E, por tradição ou por uma série de outras razões, digamos até econômicas, a maior parte, se eu passar do tempo, você me fala, tá? A maior parte é universidade pública. São as universidades federais, estaduais, que investem em alguma coisa. E não são elas que investem. Elas investem no seu salário, investem na manutenção de seu laboratório. Muitas vezes você precisa da água, da eletricidade e algumas coisas. Mas quem dá equipamento, quem dá dinheiro para você fazer, são as fundações de amparo à pesquisa ou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, a FINEP, baseados num fundo chamado FNDCT, que é um dinheiro que o governo coloca ali de outros fundos, fundo de mineração, fundo de coisas elétricas, fundo de uma opção de coisas, um pouquinho de cada um faz um fundo para apoiar a ciência, que é o certo, não é? Outro dia, numa live, o doutor Nepomuceno, que é acho que um dos membros da CVM mais antigos, porque ele foi no meu tempo, depois ele voltou, e agora está lá de novo, e ele trabalha lá em, acho que Londrina. Alexandre, não Já foi é? entrevistado aqui no podcast. Ele disse numa live que foi naqueles 25 anos de CTNBio, você pode recuperar, Tereza, se quiser. Uhum. Ele disse que se cada produtor de soja desse 0,5% do valor de um saco de soja que ele vende para um fundo, você teria R$1 bilhão por ano para aplicar em transgenia também de soja, da qual ele vai se beneficiar, esse agricultor. Então, aí a sua pergunta é esta, quer dizer, se você não tem fundos públicos, porque existe uma campanha contra a ciência, se você não tem fundos públicos, porque dizem que é importante dar bolsa, e talvez seja, é mais premente dar Bolsa Família, ou seja, é mais premente, mas você tem que separar um pouco para a ciência. Agora, a ciência não vai te dar o resultado amanhã. A ciência vai correr livre. Fazer ciência é um exercício de liberdade. Não se pode impor ao cientista. Agora você vai montar um rádio para mim, mas eu não sei rádio, eu sei essas coisas. Quer dizer, você não pode ficar impondo para um cientista o que ele vai fazer. Mas se você tiver uma massa crescendo, você tem uma discussão intelectual, e se você não inventar nada, você se apropria de coisas do exterior. Os cientistas são antenas ligadas no exterior.
Qualquer novidade que aparece, ele já sabe o que está acontecendo. Entende? Então, você tem que prestigiar esses grupos, tem que incentivar esses grupos. A gente forma doutores, pós-doutores, estão indo todos embora. O sujeito luta para ir embora para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para a Europa, e não volta mais. Nós estamos produzindo gente para eles. Porque se olha as curvas de aplicação do dinheiro no CNPq, no FNDCT, agora mesmo, né? Estão discutindo, o Congresso impediu que o presidente vetasse o dinheiro do FNDCT, mas aí era para ser 6 bilhões, mas não é mais, agora é 2, 3. Ninguém sabe mais nada, absolutamente mais nada. Então, a coisa vem vindo já, não é só desse governo, vem vindo. Apesar de tudo, vem vindo. A ciência cresce, precisa ser sustentada. E aí entra o fator empresarial. Quer dizer, eu sei que a indústria brasileira está sucateada. Eu sei. Mas existem partes da empresa brasileira que estão indo muito bem. E eles não estão preocupados em estimular. Quantos por cento de um saco de soja precisa para manter um Aragão, 2 Aragões, 2 Josias, e fazer mais Embrapa e fazer mais coisas transgênicas que são resistentes a insetos? Quanto precisa? Para eles, nada. Mas não tem. Então, agora estão aparecendo startups que eu sei em São Paulo, em que os sujeitos começam a ter, na área de medicamentos, a ter apoio de algumas empresas privadas, né? Mesmo assim, por exemplo, as empresas, quando foi feito... não. Quando foi feito no Ministério da Saúde, foi feito a quebra da patente dos genéricos. Foi feito por um ministro. Como não estou citando ninguém, não vou citar. Quebrou os genéricos, deu um impulso nas empresas farmacêuticas brasileiras, porque eles puderam importar o sal, que vem da Índia e da China, e encapsular, fazer a finalização, que é a mesma coisa que a gente faz com as vacinas. A gente importa o tal de IFA e depois bota lá na ampola e tal, põe ali um adjuvante, faz um processamento farmacológico, que é fundamental, mas precisa fazer as coisas todas aqui primeiro, não é só engarrafar as coisas, não é? Bom, então, aí quando veio essa lei que quebrou os genéricos, as empresas se acomodaram, porque estavam ganhando. Eu vou na farmácia amanhã, depois de amanhã, eu vou comprar remédios aqui para a família. Então, o que você tem? O cara tem lá um remédio que foi inventado em algum lugar e vem o sal da China e aí que eles botam na cápsula. Pararam. Eles não investiram em pesquisa autóctone. Eles não falaram, bom, vou fazer o seguinte, vou pegar 1%, meio por cento desse negócio e vou aplicar num louco aí que, de repente, inventa alguma coisa. Porque se inventa, vai ficar bem rico. Por exemplo, nós não tivemos o problema dos respiradores por causa da pandemia. O pessoal da Politécnica, da Escola Politécnica de São Paulo, conseguiu, com equipamentos nacionais, montar respiradores. Conseguiram fazer respiradores nacionais. Basta que uma indústria absorva isto. E foi com que dinheiro? Bom, foi com dinheiro de algumas agências e com dinheiros particulares. Pessoas que têm dinheiro e que acreditam que deram 2 milhões para ele. Nós conhecemos essas pessoas. A Tereza conhece a pessoa que deu esse dinheiro, porque tem dinheiro, pode dar, conhece. É uma pessoa muito ligada, que luta pela ciência e que é rica. Deu 2 milhões. Sim, já sei quem é. Dinheiro dela, entende? Então, sim, já sei. Pois é. Agora, precisa que uma pessoa maravilhosa, por sinal. Que você pega um industrial que faz esses respiradores, e aí você tem respiradores nacionais. Agora, tem uma coisa, precisa que tenha gente comprando também. Do jeito que a gente vai num plano inclinado, não vai ter nem quem compre, nem quem faça. Então, muito bem. Então, doutor Colli, obrigado mais uma vez pela participação.
Tereza, obrigado mais uma vez, seja bem-vinda aí mais uma vez para o programa e estamos juntos aí. Bom, eu quero agradecer a você, estou à sua disposição quando precisar, tá? Muito bem? Obrigado. Muito bom! Então, doutor Colli, queria agradecer mais uma vez aqui a participação, Maria Tereza também. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso e até a próxima.